Vamos só, seja mercado de hoje sem piores oportunidades, já vai arrebentando alerta investidor, porque neste fechamento temos um grande comparativo, Banco do Brasil versus o Banco do Bradesco. Nesse exato momento, Silão, quem é que tá aí com uma boa perspectiva de pagar bons dividendos no ano de 2025? Será que o preço desses bancos estão bons? Vamos falar sobre isso, eu vou mostrar o meu preço teto pessoal que eu utilizo na minha carteira AMD, que eu sempre encontro os ativos mais descontados, tá bom? Então, de olho em todo esse cenário, hoje o Banco do Brasil entregando 7 pagamentos por ano é um ótimo remunerador ao acionista. Por que, Silão? Por que o Banco do Brasil é um ótimo remunerador? Porque a partir do momento que você é o gestor da sua carteira, você precisa de fluxo de recebimento. Então você recebe mensalmente uma parte do seu salário e os dividendos. Então, quanto mais fluxos você tem na sua conta para você reinvestir, neste exato momento que você está caminhando na Bolsa de Valores igual eu estou caminhando, é muito positivo. Então liga o alerta. Às vezes, Silão, eu prefiro o Bradescão entregando bonificação, mas aí você não tem aquele fluxo. Só no caso se você aí já tiver muitos e muitos milhões de reais, e aí talvez faça sentido isso para multiplicação de patrimônio, tá bom? Então liga o alerta, vamos falar, vamos comparar, vou mostrar aqui para vocês os indicadores, temos muitas informações e também a perspectiva por que o Banco do Brasil trouxe resultado e a ação não andou, enquanto o Bradescão também trouxe um resultado ali misto e a ação, ela caiu, tá? Então já vai arrebentando alerta, já vai me deixando qual desses dois bancões você tem aqui no comentário, qual deles você está comprando neste exato momento. Então vamos lá, temos aqui, pessoal, algumas informações aqui sobre o Banco do Brasil, temos aqui a sua carteira de crédito, vou explicar aqui para vocês a parte do agronegócio, temos aqui a provisão para clientes duvidosos, também vou mostrar o passado do Banco do Brasil, onde aumenta a provisão, depois tende a diminuir, ficaremos sempre ligados, as ações alugadas do Banco do Brasil e o dividendo projetivo para o ano de 2025, com a minha visão, com a minha perspectiva. Já o Bradescão da massa, nessa região de 10,59, vamos falar da sua carteira de crédito, também dos seus grandes dividendos e também de algumas informações que está fazendo o Bradescão ficar aí neste fundo. Vamos comparar nos últimos 10 anos quem trouxe mais rentabilidade, quem cresceu mais receitas, quem cresceu mais o lucro e qual, olhando para os indicadores, aí está em um bom momento. Não pode faltar o quê? O preço teto, e aqui eu já deixei escapar um pouquinho o Bradesco, e agora temos o preço teto do Banco do Brasil atualizado, tá bom? Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque esse é o único canal que traz informação aqui, um Jornal do Investidor às 6 horas da matina, então 6 horas da matina você pode contar comigo, estarei reunindo todos os fatos relevantes, matéria, notícia que faz preço, para você ficar sempre aí atento à Bolsa de Valores e os seus investimentos, tá bom? E às 18 horas temos aí uma análise de alguma ação que vocês me deixam nos comentários para entender o que está acontecendo com ela, se tem dividendo, se não tem, qual que é o alerta que temos nesta ação, tá bom? Então vamos lá, depois a gente passa aqui para olhar um pouco a tendência, né? A tendência do banco, aqui tanto Brasil quanto do Bradesco. Vamos falar do Banco do Brasil. Banco do Brasil negociando a 27,74, podemos ver que ele fez esse topo lá em cima dos R$ 29,45. O que aconteceu, Silão? Foi por causa da expectativa do resultado, tá? E do payout, que essa data aqui de março é uma data onde traz aí, fevereiro e março, traz o payout para os investidores projetar aí e fazer os cálculos para o ano de 2025. Então, o mercado estava esperando um payout de 50% e o payout ficou entre 40% a 45%. Então, muito possível que feche 40% o ano de 2025, tá? Então, nesse exato momento, um topo, ela começa a perder aqui as regiões, depois a gente fala isso, e um alvo mais interessante se você tem o Banco do Brasil. A sua carteira de crédito, ela cresceu, tá? 6% comparado ao trimestre de 2024 e 15% ao ano, puxado pelo agronegócio, tá bom? Então, de olho nisso, a carteira do Banco do Brasil tem 1,2 trilhões aqui de reais. Olhando para a sua carteira de crédito, temos o índice de inadimplência. O índice de inadimplência aqui, ó, ele se manteve praticamente com uma leve queda, tá? 3,33 para 3,32. É positivo. Mas só que a carteira do Banco do Brasil é muito focada no agronegócio. 400 bilhões aqui estão no agronegócio. E a inadimplência do agro saiu de 1,97 para 2,45, onde o banco bateu aqui no Banco do Brasil, onde os acionistas aí bateu no Banco do Brasil. Temos que ficar em alerta. Com essa inadimplência, gastamos praticamente 10,2 bi aqui, tá? E praticamente da PCLD. Então isso é a provisão para clientes duvidosos. E o que eu queria trazer aqui para vocês é que, se nesse exato momento, Silão,
E agora, será que essa PCLD sempre vai ficar alta? Vamos olhar o passado. Nessa parte do passado é interessante você entender, porque passamos por uma crise aqui em 2015, e aí ela saiu praticamente de 13, bateu em 25. Aumentou de 13,6 bi para 25,5 bi. E depois diminuiu para 18, chegando uma mínima de 18. Então foi para 20 em 2018 e depois 18 bilhões aqui em 2021. Depois retornou a subir de novo, mas é interessante você ver esses dados, pessoal, porque em certo momento a PCLD ela vai estagnar, igual já está estagnada entre 9 e 10. E aí pode ser que aconteça as quedas, mas temos que resolver a parte do agronegócio que é forte no Banco do Brasil e faz muito preço no banco, tá? Então liga o alerta. Liga o alerta para o Banco do Brasil e olhando para isso, a gente tem aqui as ações alugadas do Free Float, temos 20%. Silão, o que quer dizer isso? Quer dizer que 20% do que está livre no mercado, quem tem a 27,77 está apostando que vai cair, está apostando que vai cair as ações do Banco do Brasil de uma hora ou outra vai cair. Então é isso que o mercado nos mostra quando a gente está olhando para o aluguel de ações, olhando para o Free Float, quanto que ele tem livre, tá? É importante olhar para isso. Agora chega na hora mais importante, que é aquela hora que a gente fala, ufa, sofri o ano de 2024, sofri o ano de... Não, 2024 foi bom. Sofri o ano de 2025, mas recebi dividendos. E tá aí um grande erro. Por quê? Porque se você não projeta onde você vai pegar as ações do Banco do Brasil, não coloca um preço teto muito assertivo, você vai deixar esses dividendos na cotação. Isso quer dizer o quê? Quem pegou praticamente a 29 aqui do Banco do Brasil, ó, no último topo dele, aqui está a cotação ajustada, na cotação padrão, no último topo dele, dos R$29, aí no fechamento de 2024, aí tivemos o desconto, aí no final de 2024, ó, saiu de 29 e foi para R$24. Então aquele ganho que você acreditou ter em dividendos, praticamente a cotação entregou tudo isso. E agora você precisa do quê? Precisa de mais tempo para o Banco do Brasil aí subir e ir lá para cima, tá? Então podemos ver, ó, o Banco do Brasil negociando em topo. Liga o alerta, pessoal. Por quê? Porque é um topo aí que ele chegou, bateu e não conseguiu passar aqui para o Banco do Brasil, tá bom? Então, é interessante olhar para isso, olhar para esses dividendos. A projeção agora está considerando 40% de payout, e isso nos dá praticamente R$ 2,64 por ação no ano de 2025. A remuneração do Banco do Brasil é uma remuneração constante. Quando você olha aqui para esta remuneração, você está vendo praticamente fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Praticamente 8 vezes, mas ele paga 7 vezes aí durante o exercício, tá? Então, olhando para isso, já sabemos as datas, e temos também dividendos em aberto. Para quem dormir no dia 11 de março, vai receber toda essa bagatela que tem aqui na coluna direita, tá bom? Então vai ser aí mais do que 50 centavos por ação aqui do Banco do Brasil para o dia 20 e 21 de março, neste mês aqui de 2025, tá? Então liga o alerta para o Banco do Brasil, essa projeção de 2,64, uma projeção ainda de dividendos de 9%. 9% para você investir em Banco do Brasil, está bom? 9% ao ano? Essa projeção é uma projeção conservadora. Silão, você poderia colocar 45? Poderia, daria bem mais do que 2,64. Daria basicamente uns 2,75, 2,80 aí por ação, tá? E aí mudaria o quê? Mudaria para 10% yield. É interessante você entender, na hora da queda é a hora que você tem que se posicionar, porque o seu rendimento, ele começa a aumentar assim, tá? Agora, vamos falar de quem? Vamos falar do... Não, vamos conferir aqui um pouco o seu gráfico, né? Não podemos esquecer do gráfico, é importante. Temos aqui o Banco do Brasil, nesse exato momento, 27,70. O que sinaliza nós? Temos aqui, ó, uma região de resistência, ele toca lá em cima e volta a cair após o resultado. O resultado, ele foi impactado com a mudança do payout, que o mercado estava esperando, que eu já disse, maiores gastos com os clientes que não pagam após 90 dias, chamado PDD, tá bom? Para a provisão para esses clientes que são duvidosos. E neste exato momento, ele tenta respeitar aqui a região dos 27,63, mas também não dá sinal de fúria para ir para cima. Então está batendo aí, está voltando. Então liga o alerta, porque se ele não passar aqui dessa região dos R$28 aqui, ele pode de novo tocar aqui embaixo. Então no próximo pregão não passou, beleza, vai tocar aqui embaixo. Mas se passar, aí já podemos tocar nessa média aí de 200 períodos, tá bom? Então liga o alerta pro Bradescão não, pro Banco do Brasil. Banco do Brasil, neste exato momento,
podemos ver aí, ó, em muito próximo do topo do que da mínima, tá? Isso você tem que considerar na hora de você aportar. Se você aporta em ações muito próximas do topo, aí o seu rendimento também tende a cair, tá bom? Só se ele tem aí projeções de continuar subindo, indo para 30, 35, 45 reais. Agora o Bradescão da massa, 10,59, 9% de yield, valor patrimonial muito baixo, aqui 0,66 e um preço sobre lucro de 6 anos. O Bradescão também sofreu. O Banco do Brasil ele sofreu por causa do agro. O Banco do Bradesco está sofrendo, pessoal, por causa da carteira de crédito, olhando aí o passado e também por causa dessa carteira de crédito de pessoas físicas. Ele está tentando melhorar e mudar. Não temos ainda sinais concretos no balanço, apenas a diminuição da PDD e um pouco do lucro, tá? Que vem aumentando. Olhando para isso, a carteira de pessoas físicas, ainda o banco está crescendo 13% ao ano, é um crescimento muito forte, enquanto o banco deveria restringir um pouco do crédito, tal, tirar um pouco o pé do acelerador para diminuir diminuir os duvidosos. E neste exato momento, o que chama atenção é que o foco dele continua na pessoa física, tá? Então, olhando para isso, porque ele está sofrendo tanto por causa de tantas quebras que tivemos. Olhando para os dividendos do Bradescão na base está lateralizando 2022, 2023, 2024 e o bom que dividendos lateralizando e a cotação caindo, porque se a gente olha para 23, bateu 14. Se olha aqui para 24, bateu 14. Se olha para 22, bateu também 14. Então, o banco, eles têm esses picos aí pelo menos uma vez por ano, bate nessa região, depois está devolvendo, tá? Então, nesta cotação aqui praticamente, estamos falando, pessoal, de um payout de 60% do quanto ele lucra. E nisso, hoje, 61% nos daria R$ 1,24 por ação. E daria aí praticamente 11% ao ano. E comparando com o Banco do Brasil, estamos falando de 9% contra, aqui, se manter esse mesmo lucro, 11%. Então temos uma diferença interessante. E também, pessoal, olhando agora para a parte Silão, mas o que está acontecendo, né? O Bradesco está tão aqui embaixo, só cai aí, está negociando, né, nesse suporte. Aconteceu, família, aqui, muitas casas recomendaram venda por causa aí do retorno dele. O retorno dele para os investidores não está legal, então eles recomendam venda. Mas para os investidores de bolsa de valores que está olhando para dividendos, está dando aqui, ó, a projeção de 11,25%. 11,25% é bom para você? Para mim é bom. Eu mantenho aqui na minha carteira AMD e estou comprando Banco do Bradesco e quando a oportunidade surge, Banco do Brasil também. Então, ó, nesse momento temos várias renúncias da diretoria e do conselho, tá? E do diretor aqui, que chama atenção, porque o Bradesco ele precisa ali, pelo menos, fazer essa reestruturação e deixar com que fique tudo certo, né? Não que tenha esses burburinhos aqui, como podemos ver. Temos aqui as ações alugadas, 4% do free float, então contra o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá 20% do free float, e o Banco do Bradesco está 4%, tá? Então hoje o Banco do Brasil, nessas regiões que está, o mercado está tentando apostar que vai descer aqui o Banco do Brasil, enquanto o Bradesco, chegou num bom ponto aí, um ponto legal, não vou tentar entrar vendido porque já caiu muito. Tipo isso, praticamente isso. Agora, vamos falar aqui e vamos comparar os dois bancões. Rentabilidade do Banco do Brasil versus do Banco do Bradesco. E quem ganhou nos últimos 10 anos? O Banco do Brasil, 317%, enquanto o Banco do Bradesco, 14% de retorno, tá? Porque ele devolveu tudo o retorno que ele teve, ó. Então ele cresceu menos que o Banco do Brasil, praticamente em todos esses períodos, até 2021. 2021 para frente, o Banco do Brasil, aí ele cresceu muito mais que o Banco do Bradesco. Então o Banco do Bradesco ele cresceu menos que o Banco do Brasil aqui durante esses anos, como podemos ver, tá? Caso você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, aí no Bradesco você teria 1.144, tá? No CDI 2.427, já no Banco do Brasil você teria 4.170, olha a diferença aí contra o Banco do Bradesco, tá? A evolução da receita, quem cresceu mais receitas nesta ocasião foi o Banco do Brasil, e também a evolução do lucro, quem cresceu mais foi também o Banco do Brasil. Os indicadores nos mostram o menor PL, Banco do Brasil, o menor valor patrimonial, Banco do Bradesco, o maior yield, Banco do Bradesco, o maior ROI, Banco do Brasil, e aqui o KGR, o crescimento composto dos lucros, quem está crescendo mais é o Banco do Brasil. Neste momento, a top pick seria aí o Banco do Brasil. Agora, pessoal, vamos falar do nosso preço teto, tá? Porque Banco do Brasil, na minha visão, eu compro abaixo de 25,50, fortemente abaixo dos 24, tá? Então esse é meu preço teto para o Banco
do Brasil. Agora, para o Banco do Bradesco, aqui temos o preço teto de R$11 nesse exato momento e R$10,75 abaixo aí dos S&P comprando fortemente, caso surja a oportunidade de colocar o Banco do Bradesco na carteira de dividendos, tá bom? Então essa é a visão de hoje, essa é a visão aí. Vamos conferir o Banco do Bradesco, o BBDC4. Temos aqui no nosso radar 11,60. E aí as explicações, caso hoje eu tivesse que fazer um aporte, sei lá, caso hoje você tivesse que fazer um aporte na sua ação mais descontada, os indicadores, percentual da sua carteira, você tem mais 10% no Banco do Brasil ou Banco do Bradesco, se os dois estão lá? Eu já olho para esta regra. Então, na minha, o Banco do Brasil já está mais de 10%. Então, eu já corto um X. Banco do Brasil, Banco Bradesco, pela rentabilidade do quanto vai entregar em dividendos. Banco do Bradesco está com uma alternativa maior, tá? Mas tem que ponderar que o Banco do Brasil entrega várias e várias vezes. Então você pondera isso. Porque lembra do fluxo de pagamento? Lembra que o acionista ele precisa disso para trazer mais retorno? Então você tem que ponderar isso. Não é porque o Bradesco está com 12% que ele é o top picker por causa de dividendos. Então, quanto mais dividendos você recebe todos os meses, é melhor porque você vai estar posicionando e comprando mais ações baratas. Só que nesse momento também temos a cotação. É mais fácil o Bradesco afundar para 9 aqui, ter essa queda praticamente de 20%, ou o Banco do Brasil, aqui, ele cair 20%. Vamos ver se tem possibilidade de voltar. 20% já seria um sonho, né? Praticamente. Para 20, 21 reais. Então 10%. Então isso você também precisa considerar. E considerando isso, olhando o preço teto, eu acho que na MD hoje, por causa da posição do Banco do Brasil, que eu já tenho muita posição do Banco do Brasil, eu colocaria o Banco Bradesco. Então essa é a minha opinião, uma opinião pessoal que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Então ele seria, se tivesse os dois pau a pau lá na carteira, ele seria a ação mais descontada. Lembrando, a carteira tem mais de 20 ativos, então não necessariamente estou fazendo aporte no banco aí do Brasil ou no Banco do Bradesco. Mas é isso, né? São bons bancos, tem uma perspectiva legal e também aí bons dividendos aos acionistas. Agora, pessoal, se você acompanha todos os dias o jornal aqui, você já sabe das operações que a gente tem feito, né? E aí a minha pergunta é, você tem alguma dúvida sobre trade? Porque às vezes as pessoas confundem, acham que o Silão só faz trade, o Silão só faz trade. Não, pessoal, o trade ele é um pouquinho do que precisamos para multiplicar nosso patrimônio, porque a carteira não vai crescer do 100 aos 200 mil do nada. Então, é um pouquinho do que a gente faz, tá? Se você tem dúvida, deixe seu comentário, manda uma mensagem na comunidade, que não tem problema. Porque, ó, eu avisei para vocês hoje, ontem, anteontem, aí avisei a todos vocês que a Copasa ia chegar no alvo. E o que aconteceu com o Copasa? CSMG. Olha isso. Hoje, 22,36, bateu 4% de queda, bateu na média de 200, bateu R$ 21,99. Eu avisei na comunidade ontem mesmo, ó, posições fechadas. Eu fiz diversos trades, ó. Então fiz R$100, 180, mais o fechamento de hoje, que deu aí R$579 bruto, tá? Então entrando vendido aí na posição. Então é importante, pessoal, você entender. O Silão, ele tem a carteira de dividendos e ele tem a carteira de trade. A de trade, compra e venda sem parar. Às vezes uma posiçãozinha não vai e a gente fica com ela para receber dividendos. E na carteira de dividendos, a gente compra. A gente está sempre aumentando nosso patrimônio aí com o salário, com o trade, com o dividendo, com as opções e também swing trade, opções, são 3 formas de renda que dá pra gente fazer. É isso. Então você já entendeu. Então você tem que pegar isso aí pra você conseguir multiplicar mais rápido, porque na hora que eu falar, pô, pessoal, esse ano eu consegui fazer mais o dobro de novo, comparado com os dividendos recebidos, você vai se perguntar, caramba, como? E o Silão já avisou diversas vezes, criou conteúdo, mostrou aqui pra vocês, tá bom? Então é importante ficar atentos a tudo isso aí. E é isso. Agora, caso você também queira fazer sua conta de trade aqui na Quantifury, que aí não muda seu preço médio, você entra com o meu código link na descrição, você vai receber até $250 de ações da CSN Mineração, tá? Meu código é Silas, só você se inscrever, link na descrição, e aí você separa também a sua carteira de trade aí da sua carteira de dividendos, tá? Pra você não confundir. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos, não esqueça, amanhã, 6 da manhã, temos o nosso jornal aqui com as melhores informações para você tomar suas decisões na Bolsa de Valores, tá bom? Então vamos pra cima ganhar dinheiro juntos, e meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos, e até a próxima.